Caro leitor, algumas histórias começam com sonhos, outras começam com escolhas difíceis. A minha começou com uma dívida que não era minha. Uma dívida que mudou meu destino para sempre e me levou a um casamento que ninguém poderia imaginar. Meu nome é Clara Menezes. Sempre levei uma vida simples. Trabalhava muito para ajudar meu pai. Nunca pedi nada luxuoso ao destino. Mas naquela noite, descobri algo terrível. Meu pai devia uma fortuna a pessoas perigosas. A dívida havia crescido durante anos. Juros, promessas quebradas e negócios ruins. Eu nunca soube de nada, até que 2 homens apareceram em nossa porta. Eles não queriam dinheiro, queriam algo muito diferente. Uma proposta estranha foi feita. Uma família extremamente rica precisava de uma esposa. Não uma esposa comum, mas alguém que aceitasse um casamento silencioso, sem perguntas, sem direito de recusar. O noivo era Daniel Vasconcelos, herdeiro de um dos maiores impérios empresariais da cidade. Mas havia um detalhe estranho. Ele estava em coma há mais de 1 ano. Um acidente misterioso havia mudado tudo e ninguém sabia se ele acordaria. A família precisava manter a aparência. Um casamento protegeria parte da herança, evitaria disputas dentro da empresa e manteria o controle dos negócios. Em troca disso, a dívida do meu pai desapareceria. Naquela noite eu chorei muito. Parecia um pesadelo impossível. Casar com um homem que nem sequer podia falar, nem abrir os olhos. Mas a alternativa era pior. Meu pai poderia perder tudo, ou algo ainda pior. No dia seguinte aceitei, não por amor, nem por interesse, mas por necessidade. Às vezes, a vida não oferece escolhas justas, apenas caminhos difíceis. O casamento foi silencioso, poucos convidados, nenhuma celebração verdadeira. A família Vasconcelos parecia fria, como se eu fosse apenas um detalhe, uma peça em um grande jogo. Depois da cerimônia, me levaram à mansão. Um lugar enorme e silencioso, com corredores intermináveis e retratos antigos nas paredes. Ali eu conheceria meu marido. Pela primeira vez, Daniel estava em um quarto enorme, ligado a aparelhos médicos. Seu rosto era calmo, quase bonito demais para alguém tão imóvel. Parecia apenas dormindo, mas todos diziam que ele não voltaria. Os médicos eram claros. As chances eram mínimas. A família já havia perdido a esperança. Por isso aquele casamento era apenas formal. Ninguém esperava milagres, muito menos eu. Mesmo assim, comecei a visitá-lo todos os dias. Sentava ao lado da cama. Falava sobre coisas simples. Sobre o céu, sobre a cidade e sobre a vida lá fora. No começo, parecia estranho conversar com alguém que não respondia. Mas aos poucos, aquilo virou rotina. Era quase como falar com um amigo silencioso. Um amigo que apenas escutava, sem julgar. Algo curioso começou a acontecer. Algumas máquinas reagiam quando eu falava. Os médicos disseram que era coincidência ou reflexos do corpo. Nada significativo. Mas aquilo me deu esperança. Certa noite aconteceu algo diferente. Eu segurava a mão dele, falando sobre como minha vida havia mudado. E sobre o medo que eu sentia. Foi quando percebi um pequeno movimento, quase imperceptível. Seus dedos se moveram. Muito levemente. Pensei que fosse imaginação. Mas aconteceu novamente. Meu coração começou a bater mais forte.
Algo estava acontecendo. Chamei os médicos imediatamente. Eles fizeram exames, conversaram entre si em voz baixa. Pareciam surpresos, mas também cautelosos. Ninguém queria criar falsas esperanças. Os dias seguintes foram diferentes. Daniel começou a apresentar sinais de reação. Pequenos movimentos, mudanças no ritmo cardíaco e algo ainda mais estranho. Tudo acontecia quando eu estava perto. A notícia se espalhou pela mansão. Alguns ficaram felizes, outros nem tanto, especialmente um homem. O primo de Daniel, Marcelo Vasconcelos. Marcelo administrava a empresa durante o coma. Ele parecia confortável naquele papel. Poder, dinheiro e controle, tudo estava em suas mãos. Mas se Daniel acordasse, tudo mudaria. Certa noite, ouvi uma conversa estranha. Marcelo discutia com alguém ao telefone. Falava sobre riscos, sobre planos que poderiam ser destruídos. E sobre alguém que não deveria acordar. Um arrepio percorreu minha espinha. Naquele momento, percebi algo assustador. Talvez o acidente de Daniel não tivesse sido acidente. Talvez alguém tivesse planejado tudo e agora essa pessoa estava com medo. Muito medo. Porque Daniel estava voltando. Comecei a ficar mais alerta. Observava cada movimento na mansão. Cada olhar estranho, cada conversa interrompida. Quando eu aparecia, algo estava errado naquele lugar. Muito errado. Uma madrugada, tudo mudou. Eu estava sentada ao lado da cama, segurando a mão de Daniel, falando baixinho, como sempre fazia. Foi quando senti seus dedos apertarem os meus. Dessa vez, com força. Meu coração parou por um segundo. Então ouvi algo impossível. Uma voz rouca e fraca, quase um sussurro, mas clara o suficiente. Ele disse meu nome, Clara. Olhei para ele imediatamente. Seus olhos estavam abertos, confusos, mas vivos. Depois de mais de um ano, Daniel Vasconcelos havia acordado. E estava olhando diretamente para mim. Os médicos vieram correndo. A mansão inteira entrou em agitação. Notícias se espalharam rapidamente. O herdeiro havia despertado. Um verdadeiro milagre. Ou talvez algo mais. Nos dias seguintes, Daniel recuperou forças. Devagar, mas com uma determinação impressionante. Ele observava tudo ao redor, como alguém tentando montar um quebra-cabeça. A por P. Há uma noite ele me chamou. Seu olhar era sério, e havia algo diferente nele. Algo que misturava gratidão e desconfiança. Então ele fez uma pergunta inesperada. Quem tentou me matar? Naquele momento, percebi. Daniel lembrava de mais coisas do que todos imaginavam. E agora ele queria respostas. A verdade estava prestes a aparecer, e algumas pessoas na mansão não estavam prontas para isso, nem um pouco. Mas havia algo que ninguém esperava. Daniel começou a olhar para mim de forma diferente. Não como parte de um acordo, nem como uma estranha, mas como alguém importante. Alguém que esteve ao lado dele. Ele descobriu tudo sobre o casamento forçado, sobre a dívida do meu pai, sobre as noites em que eu falava com ele, mesmo quando todos haviam desistido. Isso o tocou profundamente. E então ele disse algo que mudou tudo. Talvez esse casamento tenha começado como um acordo, mas eu gostaria que ele continuasse por escolha. Naquele momento, senti algo inesperado. Talvez o destino não tivesse sido cruel. Talvez ele apenas tivesse preparado algo diferente, algo que eu nunca imaginei. Algo chamado amor. Quanto ao primo Marcelo,
a verdade finalmente apareceu, e com ela vieram as consequências, porque segredos nunca ficam escondidos para sempre, especialmente quando alguém decide lutar pela verdade. Hoje, olhando para trás, tudo parece irreal. Um casamento por dívida, um marido em coma, uma mansão cheia de segredos e um despertar que mudou tudo, inclusive meu próprio coração. E assim termina esta história, caro leitor. Às vezes, o destino nos coloca em situações impossíveis, mas também nos surpreende com milagres inesperados. Se esta história despertou sua curiosidade, prepare-se para a próxima, porque o próximo segredo pode ser ainda mais surpreendente.